Paz do Senhor a todos os irmãos, amigos, visitantes. É um prazer estar mais uma vez vendo cada rostinho. É um prazer estar sentindo a presença do querido e amado Espírito Santo. Por que eu digo isso? Ao entrar aqui na igreja agora pela tardinha, início de noite, vi as irmãs orando, as irmãs do círculo de oração. Me ajoelhei ali para orar. E é sensível a presença do Espírito Santo. É lindo de ver quando invocamos a presença do Espírito Santo. Eu só em falar em Espírito Santo já começa a correr lágrimas dos meus olhos, mas é gostoso. O Espírito Santo é sensível, meus queridos. Como já vemos vindo aí na nossa campanha desses 50 dias de santificação para alcançar poder, vemos vindo no decorrer de cada domingo, ouvindo algumas reflexões, ouvindo alguns temas que podemos perceber pela irmã Tatiane alguns dias atrás, que nos ministrou a respeito dos dons do Espírito Santo. O pastor Amós, alguns domingos atrás, vem com um tema: o Espírito Santo dinamiza a igreja. E coube a mim, pela misericórdia de Deus, conversar um pouquinho com vocês a respeito do tema que tem por título o Espírito Santo, um agente de comunhão. E para início de conversa, passei o dia todo, dá para se dizer que quase o dia, levantei às 8, fui às 11h30, comecei às 1h15, fui até às 3 e pouco. E sentindo a presença de Deus, legal, o Espírito Santo no meu coração martelando, tudo bonitinho, tudo pronto. Mas alguns minutinhos antes de sair para a igreja, Deus fala no meu coração para mim iniciar conversando com vocês hoje com um versículo que se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. O Espírito Santo é lindo, queridos. O Espírito Santo alinha todos aqueles que estão invocando a sua presença. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu não conversei com Douglas, nós não combinamos nada, meus queridos. Mas eu quero deixar para vocês. Livro de João, capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquei convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Como eu já disse aqui, Ele está em nosso meio, Ele está sendo sensível, Ele está sendo apalpável. Por que eu digo isso? Porque podemos sentir o abraço do Pai. Podemos sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Como eu já disse, fiz alguns rascunhos, deixei o Espírito Santo coordenar as minhas letras no dia de hoje. E quero trazer um pouquinho para vocês a respeito dessa frase, o Espírito Santo, um agente de comunhão. Primeiramente, quero ver com vocês a respeito de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Na Bíblia, descobrimos que o Espírito Santo tem emoções, vontades, intercede. Por que intercede? Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Fica triste também, o Espírito Santo fica triste. Por que eu digo isso? Efésios capítulo 4, versículo 30. Queridos, é bom vocês anotar, quem tem papel e caneta, quero que vocês anotem, porque eu quero despertar em vocês
uma curiosidade de conhecer quem é o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mas também atua como consolador, que Jesus havia dito que ele seria. João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Até aqui quero deixar para vocês esses pensamentos. Nesses versículos vimos o quanto o Espírito Santo pode agir em nossas vidas, por exemplo. Quero levar vocês a pensar. Como eu costumo dizer, não conheço a biografia de ninguém, não conheço a vida pessoal de ninguém, não consigo entrar no cérebro de vocês. Mas eu acredito que se você fechar o teu olho, tu pode identificar aí nos teus dias passados, nos teus anos passados, que tu já teve a presença do Espírito Santo agindo na tua vida naquele momento que parecia que tu estava sozinho. Naquele momento que talvez que você não tinha resposta, naquele momento que você parece estar caminhando num caminho certo, num caminho cristão, debaixo das orientações, mas você se pega perdido. Queridos, mais um pouquinho quero deixar para vocês a respeito do Espírito Santo, para nós entender o quanto ele está dentro de nós. Quero dar apenas uma pincelada. A origem da palavra Espírito na Bíblia se traduz como algo invisível aos olhos humanos, mas que produz algo visível. Exemplos de algo visível que o Espírito Santo pode fazer em nossos corações. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Como que a gente vai conhecer o que o Espírito Santo faz nas nossas vidas? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Isso aqui falou bastante comigo. Por quê? Pensava que eu nunca ia sentir o Espírito Santo na minha vida. Porque eu me conhecia, eu conhecia o meu eu, conhecia as minhas vontades, conhecia até onde ia o meu limite, conhecia até aonde ia a minha temperança, conhecia até onde o ponteirinho da temperatura subia e a hora que ele passava de um certo limite explodia. Queridos, confesso para vocês que louvo a Deus pelos nossos líderes, que vem nos instigando a invocar a presença do Espírito Santo, que vem nos instigando a abrir o nosso coração para o Espírito Santo, a tirar um tempo para conversar com o Espírito Santo. O porquê que eu digo isso? Porque eu, Lucas, me olho no espelho hoje, Lucas, me olho conversando com alguns colegas de trabalho, me vejo mais calmo, me vejo mais tranquilo, me vejo com uma certa temperança em alguns assuntos. O Espírito Santo também produz vários efeitos em nossa vida, que nos marcam como conhecedores das Escrituras Sagradas. O porquê que eu digo isso? Porque ao longo da nossa vida, a gente exala o que vai deixando entrar dentro da gente. Ao longo do nosso dia a dia, a gente exala o que vai deixando entrar nos nossos ouvidos, o que vai deixando os nossos olhos ver. O porquê, queridos? Porque Deus tem uma misericórdia tão grande com nós, que Ele nos permite todos os dias acordar, todos os dias viver um dia que a gente não sabe como vai ser cada minuto. A gente sabe que vai para o trabalho, a gente sabe que tem alguns afazeres, alguns compromissos, mas não sabemos como o nosso corpo vai reagir, como a nossa máquina vai reagir. E eu louvo a Deus pela misericórdia dEle em nossas vidas.
Vocês vão entender ao longo dessas 2 horas. Em hebraico, a palavra é ruach, e no grego é pneuma, que significa respiração, que num contexto religioso significa espírito, alma. Ambos possuem a mesma raiz, que passa a ideia de soprar. Por que soprar? Exemplo, Gênesis 2:7. Por que soprar? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O Espírito mora em nós, basta identificarmos. A Bíblia também nos afirma que o Espírito Santo tem todas as características de uma pessoa. Vejamos alguns exemplos. Quando eu estava escrevendo isso, o Papai do Céu me fez lembrar de um acontecimento que sucedeu na minha vida alguns dias atrás. O Espírito Santo fala conosco. Uma característica dele, ele fala. A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma forma usada por alguém. Exemplo disso se encontra lá em Atos, capítulo 13, versículo 2. Atos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Isso é apenas alguns comparativos, queridos, que podemos identificar o Espírito Santo falando conosco. O Espírito Santo pensa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso é alguns comparativos. Ele sente, o Espírito Santo sente quando nós estamos de bem com Ele, quando nós estamos deixando Ele de lado. Exemplo disso se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ao ver o Douglas falando a respeito da quantia que aquelas pessoas, da quantia que nós vamos adentrando, vamos pegar o comparativo que o Douglas trouxe na reflexão, à medida que aquelas pessoas iam adentrando no rio, a cada 1.000 côvados, 2.000 côvados, 3.000 côvados, a água dava na canela, a água dava na cintura, a água dava no lombo, a água dava para nadar. E ao ver o Douglas falando a respeito disso, e na pergunta que ele nos fez, em que ponto estamos, por que eu me pego na ministração da reflexão do Douglas? Porque é muito delicado esse ponto, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Queridos, todos nós somos conhecedores, todos nós tendo acesso à palavra de Deus, sabemos o que fazer de certo para deixar o Espírito Santo feliz, para agradar a Deus. Sabemos o que estamos fazendo de errado muitas vezes para agradar a Deus, para agradar a nossa carne. Tudo isso ao longo de cada dia nós pensamos. Tudo isso ao longo de cada dia, fim do nosso dia, Deus nos perdoe, Deus amanhã vai tentar ser diferente de hoje. E pela misericórdia dele, ele nos perdoa, pela misericórdia dele, ele nos orienta, nos cuida. Mas se fizermos as mesmas coisas, talvez erradas, talvez que desagrade o Espírito Santo, eu acredito que ele fica triste. Eu acredito que ele não vê em nós um desempenho de mudança. Então, o Espírito Santo é um ser muito delicado. Vocês vão entender no decorrer disso. Ele tem vontade. Exemplo disso, o livro de Atos, capítulo 16, versículo 7. Ele tem vontade. Quando
eu escrevi isso aqui, foi chocante para mim. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 7. E quando chegaram a Missai, intentavam ir para Bitnai, mas o Espírito não lhe permitiu. Ele tem vontade de nos guiar, Ele tem vontade de nos cuidar. Ele é tão maravilhoso que Ele até nos faz sentir a falta dEle, para nós parar, pensar, assegurar o nosso carro chamado vida, para vermos quando Ele chega com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua provisão. O porquê que eu digo isso? Eu, Lucas, alguns dias atrás, conversei com uma pessoa que tenho por bússola minha, por norte, que eu me espelho nessa pessoa. E conversando com essa pessoa num determinado local, essa pessoa perguntou para mim: Lucas, como tu está? E eu respondi: estou bem. E aquela pessoa perguntou de novo: Lucas, como tu está? E eu tinha algo dentro de mim, que eu já tinha conversado com a minha esposa a respeito de uma situação X. E a minha esposa, daquele jeitinho dela, me conhecendo, disse para mim ter calma, disse para mim esperar, para mim confiar, disse para mim que estava tudo bem. E estava tudo bem. Só que eu, Lucas, estava sentindo aquela insegurança. E quando aquela pessoa perguntou pela terceira vez: Lucas, como tu está? Eu não conseguia segurar e vomitei aquilo. Falei, contei tintim por tintim da minha vida pessoal, contei tintim por tintim dos medos que eu estava tendo. Vocês vão entender no decorrer. Expliquei para aquela pessoa os medos que eu estava tendo, expliquei para aquela pessoa a insegurança que eu estava tendo. Conversei com aquela pessoa, legal, show de bola, saiu um baita peso dos meus ombros, saiu toda aquela minha insegurança. Fui para casa, tranquilo, conversei com a esposa, conversei, tranquilo, tudo show de bola. E no dia seguinte, tirando meu tempo sozinho com Deus, Deus falou comigo de uma maneira maravilhosa que me trouxe a seguinte frase: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Queridos, o que eu quero deixar para vocês com esse pequeno testemunho? O Espírito Santo tem vontade de nos cuidar. Ele está sempre disposto a nos orientar. Ele está sempre disposto a caminhar com nós. Ele está sempre disposto a nos fazer seres humanos melhor. Essas são algumas características de que o Espírito Santo vive até hoje em nós. Porque Ele fala, Ele pensa, Ele tem vontade. O Espírito Santo vive até hoje dentro de nós, porque falamos, pensamos, sentimos, temos vontade própria. Queridos, o Espírito Santo está em nós, só não o sentimos muitas vezes porque não demos liberdade. É muito necessário a cada manhã, é muito necessário a cada momento teu. Acredito que cada um de nós consegue ter aquele minutinho assim que dá aquele apagão. Tu senta na cadeira, tu fica olhando para o horizonte, a esposa conversa contigo, tu não ouviu, a esposa pergunta, tá bem, não tá, e tu fica quieto. Queridos, dá muito para a gente aproveitar esse tempinho que a gente fica fechado para o mundo e direcionar nossa mente para o Espírito Santo. Direcionar nossa mente para o Espírito Santo, porque vocês vão entender. Ao decorrer do tema, ainda temos as seguintes palavras: um agente de comunhão. A palavra agente vem do significado de que é aquele que age, que opera, que atua, é o que pratica a ação. Em cima dessa palavra agente, quero dizer para vocês que o Espírito Santo age de muitas maneiras em nossa vida. E à medida que caminhamos na fé, na oração
e na maturidade espiritual vamos percebendo melhor sua ação. Por que eu quero reforçar isso aqui para vocês? Porque hoje eu vejo um ministério cheio do Espírito Santo. Hoje eu vejo esse time aqui cantando cheio do Espírito Santo. Vejo esses rostinhos de vocês, cheios do Espírito Santo. Porque fomos orientados a exercitar nossa fé. Fomos orientados a tirar um tempo para Deus. Fomos orientados a conversar com Deus, a deixar o Espírito Santo entrar nos nossos corações. Provocá-lo constantemente para que nossos pensamentos, atitudes e ações estejam de acordo com as do próprio Espírito. O Espírito Santo age em nossa vida através de seus dons, virtudes, carismas, inspirações e emoções, sempre com a intenção de nos santificar, santificar nossa família, santificar nosso local de trabalho e também nossa sociedade. Quando eu estava escrevendo isso aqui, como eu costumo dizer, o Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo, ele quer agir em todos os nossos setores da nossa sociedade. Eu luto muito, confesso para vocês, que eu luto muito para fazer o possível para tentar santificar a minha sociedade de trabalho. Todos vocês conhecem a minha sociedade de trabalho, conhecem o estilo que é a vida dos meus colegas de trabalho, o estilo de alguns vocabulários, o estilo de alguns pensamentos. Uns torcem para o Grêmio, outros torcem para o Inter, e assim nós vamos. Mas, queridos, eu confesso para vocês que é uma luta constante comigo. Eu, Lucas, ao ler a Bíblia, que sou uma geração santa, sou um sacerdote, somos de uma geração que somos sacerdotes reais, somos o sal da terra. Tudo isso nós achamos nesse livro chamado Bíblia Sagrada. O sal, se bem usado, deve mostrar a diferença. Uma geração eleita é alguém que foi escolhido, é alguém que ganhou, vamos usar a palavra, ganhou um cargo. Eu, onde estou, muitas vezes questionando Deus, pedi para Deus, se é do teu agrado, se eu não vou conseguir santificar o meu local de trabalho, me abre uma nova porta, me coloca em outro lugar. Mas não consigo outro serviço. Não consigo outro serviço. O que eu vejo com tudo isso, queridos? Aonde eu estou, aonde você está, aonde nós estamos, se nós deixar o Espírito Santo falar nos nossos corações, nós devemos ser o agente que vai mudar a sociedade em que vivemos. Através de nós, queridos. Através de nós. A sociedade de Jari, a sociedade que nós colocar a planta do nosso pé, vai mudar. E vai mudar da seguinte maneira essa orientada por Deus, maneira essa que vai agradar aos olhos de Deus. Queridos, é muito delicado, às vezes, a gente pensar, eu digo por experiência própria, pelos puxões de orelha que o Papai do Céu me dá. É muito delicado, às vezes, a gente pensar que não tem capacidade. É muito delicado, às vezes, a gente pensar que eu não tenho teologia, eu não tenho faculdade, eu não tenho um bom manuseio das Escrituras. Deus nos escolheu, Deus nos viu ser formados lá do ventre da nossa mãe. Deus já sabia da nossa capacidade que nós ia ter hoje. Deus já sabia se o Marcelo ia ser farmacêutico ou não. Deus já sabia se o Valcenir ia lidar na secretaria onde ele está hoje. Deus já sabia se o Nelson ia chegar a trabalhar nas fazendas onde ele está hoje. Então, aonde nós estamos, com o que nós estamos aprendendo, com a intimidade que nós estamos tendo com o Espírito Santo, se nós deixar Ele agir, nós vamos ser um agente de mudança. Por que eu digo isso? Como já vimos até aqui, o Espírito Santo pode agir mesmo em nossa vida e em todos os setores. Como no nosso tema
desta noite é o Espírito Santo, um agente de comunhão. Já findando essa frase, comunhão. Quero trazer também um pouco do significado da palavra comunhão, que vem de koinonia, que é uma palavra de origem grega, comunhão. Esta expressão se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizada no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Às vezes a gente, como o Douglas falou na sua reflexão, quando a água está na nossa canela, a gente ainda está mandando. Às vezes a gente, com o nosso eu, às vezes a gente com nosso ego, queremos falar que é assim. Não, eu reajo assim, eu sou assim, o meu temperamento é assim, o meu jeito é assim, eu fui criado assim. Todos vocês conhecem a si mesmo. Ao longo que eu estava escrevendo isso, eu pude ver em mim mesmo que ainda falta eu me reajustar com essa palavra comunhão. O Espírito Santo é um agente de comunhão. Nós sabemos quem é o Espírito Santo. Nós sabemos o que fazer para deixar o Espírito Santo se manifestar dentro do nosso coração. Nós sabemos o que fazer para deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas. O porquê que eu digo isso? Por experiência própria. Vocês vão dizer assim, Lucas, mas tu sente tanta presença do Espírito Santo? Não. Eu questiono o Espírito Santo. Eu gosto assim vou usar o termo teimar com ele. O Espírito Santo, tu conhece meu dia a dia, tu conhece os meus limites, o meu vocabulário e meu estilo. Me ajuda nesse setor. E ele me dá a prova real. Tanto é que vocês vão até achar engraçado. Antes de sair para o meu trabalho, algum tempo atrás, eu pedi para Deus, fui bem real mesmo, que eu sabia que eu estava me deixando errar em algumas palavras que estavam saindo da minha boca. E eu fui ao extremo, posso dizer isso. Pedi para Deus que quando viesse aquelas palavras, quando eu fosse falar aquelas palavras, que eu mordesse a minha língua. Mordesse a minha língua. E mordi. Mordi mesmo. Ligou aquela luzinha laranja lá no meu subconsciente. Deixa eu te direcionar. Deixa eu colocar palavras na tua boca. Porque a mesma boca que abençoa não pode ser a mesma boca que amaldiçoa. A mesma boca que faz uma oração por um enfermo não pode ser aquela mesma boca que espragueja um animal. A mesma boca que sai uma palavra boa não pode sair uma palavra ruim. Não pode. Eu venho aprendendo isso ao longo desses dias, ao longo desses 50 dias. A tristeza que o Espírito Santo fica com nós. Eu, Lucas, me colocando direto com Deus. Eu me conhecendo, as maneiras que eu tinha, o vocabulário que eu tinha. Posso dizer, tinha. A mesma boca que abençoa não pode ser a mesma boca que amaldiçoa. A mesma boca que diz assim, meu filho, boa sorte na escola. Não pode dizer assim, meu filho, como tu é teimoso. Ele não é teimoso. Falta ensinamento. Não faz isso, não faz aquilo. Vai por aqui, vai por ali. A mesma boca que diz assim, querida, esposa, como tu tá linda hoje. Não pode ser a mesma boca que faz uma fofoca. Não pode ser a mesma boca que aponta aquele irmão, ou que fala daquele irmão, daquele vizinho. Eu acredito que em cima dessas dinâmicas, eu, Lucas, pude me policiar bastante. E eu acredito que o Espírito Santo tem ficado feliz comigo. Por que eu posso dizer isso? Porque nas minhas orações, tenho pedido muito pouco para Deus. Tenho pedido muito, 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 muito pouco. Tenho mais sido grato. Tenho sido grato com Deus. Porque a misericórdia dele é como a areia do mar. A areia do mar não, a areia do deserto. É incontável. Nós não conseguimos contar os grãos de areia do deserto. E assim eu peguei a paciência de Deus. É incontável, é sem limite. Queridos,
Deus nos criou para vivermos em comunhão. Deus vive em perfeita comunhão com o Filho e o Espírito Santo. E nós somos chamados para amar o próximo, para transformar o mundo em nossa volta através da comunhão. Se queremos impactar nossa sociedade, devemos deixar que Jesus brilhe em nós e dar um bom testemunho para as pessoas da nossa volta. Eu achei lindo aquela frase que o irmão Douglas fez na segunda pela manhã. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito derramado, o amor de Deus no coração do crente. Vamos lá para o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que eu já quero findar com esses versículos. Como podemos perceber, então, o Espírito Santo pode se tornar um agente capaz de melhorar a nossa vida. E através disso vamos crescendo em amor, alegria, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ninguém vai te impedir de tu ter amor, ninguém vai te impedir de tu ter alegria, ninguém vai te impedir de tu ter paz, ninguém vai te impedir de tu ter paciência, ninguém vai te impedir de tu ter benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que está faltando na nossa sociedade? O que o nosso sistema está mostrando para nós aí fora? O que falta no nosso sistema aí fora? Falta calma, falta amor, falta paciência uns com os outros, falta paz. Na tua volta, na tua sociedade de trabalho, eu, Lucas, na minha sociedade de trabalho, o que falta? O que está faltando para nós ter... Então, todos aqui são do Jari, para nós ter um Jari diferente. O que está faltando? Somos o sal da terra. O sal mostra muita diferença se usado. Se usado. A palavra de Deus afirma que nós somos o sal da terra. Queridos, o Espírito Santo é um agente de comunhão. Se estamos deixando o Espírito Santo se manifestar na nossa vida, nós vamos exalar paz, nós vamos exalar paciência, nós vamos exalar a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Queridos, nós somos escolhidos por Deus como uma geração para mostrar a diferença. Aonde nós estamos, nós devemos ser um agente de comunhão. Nós devemos ser aquele agente que vai demonstrar o amor, o gozo, a paz, todos esses frutos. Nós, por que nós? Porque o Espírito Santo deve morar em nós. Queridos, eu digo isso com convicção. É muito delicado, é necessário nós se policiar. É necessário nós fazer o possível para nos controlar. Porque nós mesmos que mandamos na nossa agenda de trabalho, nós mesmos que mandamos na nossa vida. Ninguém nos obriga a estar na pressão do sistema. Ninguém nos obriga a estar na pressão, a estar na correria da sociedade. É nós que fizemos a nossa agenda. Queridos, eu quero deixar esse pensamento para vocês. O Espírito Santo é um agente de comunhão. O Espírito Santo está em nós. Ele vive em nós, basta nós invocá-lo, basta nós pedir para ele se manifestar, que ele está do nosso lado. A partir do momento que nós abrimos a porta do nosso coração, da nossa vida para ele, ele faz morada em nós. E se nós está cuidando dessa pessoa que está morando dentro de nós, ele vai estar sempre conversando com nós. Ele vai... como disse o Douglas, quando nós tivermos três côvados, já vai estar dando nado. É Ele que vai estar cuidando de nós. É Ele que vai estar
nos ajudando para nós não afundar nessa sociedade ou no sistema que está tentando nos injetar algumas coisas que não agradam a Deus. Te convido a pensar, meu querido, dentro de ti, aí no teu coração, na tua mente. Eu te convido a fazer essa experiência. Não precisa pedir para o Espírito Santo para te morder a língua, mas pede para Ele se manifestar. Pede para Ele te frear quando tu está se sentindo sem freio. Pede para Ele te orientar quando você não acha resposta. Às vezes é necessário você conversar com alguém. Como eu falei para vocês, eu conversei com uma pessoa. Falei aquilo que estava me incomodando. Aquela pessoa me ouviu, me orientou e me fez pensar. E assim é o Espírito Santo. Ele nos faz pensar. Ele nos faz ver o quanto calmaria existe em meio à tempestade. Dia de Jair.